Ora, bem-vindos para mais um vídeo e para mais uma apresentação de um livro, e hoje eu trago uma obra muito interessante sobre Jesus, o Filho de Deus. Portanto, Jesus, o Filho de Deus, o título cristológico muitas vezes negligenciado, às vezes mal compreendido e atualmente questionado, de D.A. Carson, portanto, Jesus, portanto, o Filho de Deus. Um livro que trata sobre quem é a pessoa de Jesus e porque ele é chamado Filho de Deus, quais são os títulos de Jesus na Bíblia. E para isso, este trabalho, que é um livro com cerca de 100 e tal páginas, não chegam a 200 páginas, mas que tem aqui todas as referências, citações e versículos bíblicos que nos vão ajudar a compreender, de facto, quais são os títulos cristológicos, não é, que se atribui à pessoa de Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Portanto, quem é D.A. Carson? Portanto, PhD pela Universidade de Cambridge, professor pesquisador do Novo Testamento na Trinity Evangelical Divinity School, onde leciona desde 1978. É presidente da Gospel Coalition e já escreveu mais de 60 obras, todas elas sobre a Bíblia, sobre a cultura cristã, sobre o Antigo e o Novo Testamento e sobre a Cristologia, que é a parte que estuda, portanto, Cristo, não é? A pessoa de Cristo e, principalmente, também os títulos atribuídos à pessoa de Jesus Cristo. Portanto, nesta obra que eu tenho aqui, podemos ver um estudo atento, principalmente sobre o Novo Testamento e sobre os Evangelhos, e principalmente sobre o Evangelho de João. Portanto, quem está familiarizado com a Bíblia sabe que o Evangelho de João está repleto de versículos sobre os títulos de Jesus. Portanto, João, o Evangelho, apresenta Jesus de Nazaré como Deus encarnado, vivendo entre os homens. Jesus é assim exemplificado como o Deus conosco, Emmanuel, como o Verbo, o Alfa, o Ômega, o primeiro e o último, aquele que era antes do princípio do universo. Portanto, segundo as Escrituras, Jesus foi de facto o Deus que se tornou homem de carne e osso. Jesus é assim aquele que haveria de tirar os pecados de toda a humanidade. Segundo as Escrituras, o que é que nós podemos ler? Portanto, sempre tudo aqui neste estudo de D.A. Carson. Portanto, a doutrina da Trindade apresenta Cristo como verdadeiramente divino e verdadeiramente humano. O Filho, assim, vem da parte do Pai e, pela vontade do Pai, tornou-se o substituto do pecador na cruz. Lemos em Mateus 20, 28, 26, 36, 46, João 1, 29, 3, 13, 17, Romanos 5, 8, 8, 32, 2, 2 Coríntios 5, 19, 21, 8, 9, Filipenses 2, 5, 8. Tudo aqui neste livro. Ao longo da história, a Igreja afirmou que Jesus era da mesma substância ou essência do Pai. Portanto, a distinção entre Pai e Filho está dentro da unidade divina, de modo que o Filho é Deus da mesma maneira que o Pai o é. O Credo de Niceno, 325 d.C., reconhece inequivocamente a divindade de Jesus Cristo. Assim, o Filho e o Pai são de uma única e mesma substância. E o Filho é gerado, não feito, gerado. Portanto, João 1, 14, 18, 3, 16, 18. A encarnação será assim um mistério maior e o facto central de todo o Novo Testamento. Jesus veio primeiro para os judeus, onde a afirmação principal e central da fé judaica é a de que só há somente um Deus. No prólogo do Evangelho de João podemos ler a respeito da divindade do Senhor Jesus Cristo, João 1, que estava com Deus e era Deus, e
foi, portanto, esteve na criação ao mesmo tempo que Deus criou todas as coisas junto com Deus. Então, podemos ver o Verbo, João 1:1, a vida, João 4, a luz, João 7, Filho unigênito, 18:49, o Cordeiro de Deus, 29, o Messias, 41, Rei de Israel, 49, Filho do Homem, 51. Portanto, isto tudo no Evangelho de João. Portanto, Jesus é o Verbo, João 1:1. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Na sua encarnação, o Verbo se fez carne. Jesus é, ainda no Antigo Testamento, a pedra cortada. Portanto, no Antigo Testamento, pedra cortada do monte. Daniel 2, 34, 35, 44, 45. Jesus também representa a forma de servo. Portanto, em Filipenses 2, 6 e 7. Servo de Deus, Salmos 69, 16. Isaías 49. O Verbo foi eleito, o ungido, o Cristo eleito revelado nas profecias, Isaías 61, 1, 3 e 4, Isaías 11, de 1 a 5. O livro de Zacarias revela o Cristo como um enviado, Zacarias 2, 8, 11. Vemos então o Verbo, Jesus Cristo, antes da encarnação, existia no princípio, João 1, 1, Colossenses 1, 17, tinha a glória de Deus, João 17,5. Tudo foi feito por ele, João 1,3, Colossenses 1,16. Jesus afirmou ser o Alfa e o Ômega, Apocalipse 22,13. Jesus se identifica com o Senhor Jeová, Isaías 40,10. O Verbo estava com Deus, Daniel 2,34, 44. Representa a pedra, o Verbo, que estava incorporado no monte Deus. Temos aqui, num só livro, o Evangelho de João, os primeiros versículos do livro. Toda a natureza da divindade de Cristo está explicitamente citada em versículos. Toda a sua plenitude está contida nestes simples capítulos do Evangelho de João. É de facto notável a preocupação do apóstolo de João em apresentar Cristo como o Salvador dos homens. Também podemos ler em Filipenses 2, 6, 7, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Portanto, Jesus de facto é mencionado no texto como Deus encarnado no homem, que se esvaziou por completo para salvar os pecados. Cristo tomou sobre si o peso dos pecados do mundo, sendo único, porém sem pecado algum. Centenas de anos antes do nascimento de Jesus, foram registadas nas Escrituras as palavras dos profetas de Israel que anunciaram a sua vinda. O Antigo Testamento foi escrito por muitas pessoas durante um período de 1000 anos, contendo mais de 300 profecias que prevêem o seu nascimento, a sua morte, a sua ressurreição e a sua volta à Terra novamente. A vida que Jesus viveu, os milagres que ele fez, as palavras que ele falou, sua morte na cruz, sua ressurreição, sua ascensão aos céus, todos esses escritos do Novo Testamento demonstram que ele não foi um simples homem, porém mais do que um homem. Cristo é o Deus de Israel e dos homens. A Bíblia, no Evangelho de João, tem um destaque especial na afirmação da pessoa de Jesus, homem, como o Deus vivo do Antigo e do Novo Testamento. Portanto, nós vamos agora ver a seguir os títulos mais importantes atribuídos a Jesus no livro de Carson, o Deus de Israel, a que o apóstolo João faz referências nas próprias palavras do Cristo no Evangelho de João. Lemos: Eu e o Pai somos um, João 10:30. Quem me vê a mim, vê o Pai, João, portanto, 14:9. Um versículo muito conhecido que é: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim, João 14:6. O Messias, João 14:25 e 26. O pão da vida, João 6:35, 41, 48 e 51. A luz do mundo, João 8:12, 9:5. A porta, João 1:7, 9. O bom pastor, João 10, 11, 14, 15. A ressurreição e a vida, João 11, 25. A verdadeira videira, João 15, 1, 5. A porta das ovelhas que dá acesso a Deus, 10, 7, 9. Tomé cultuou a Jesus dizendo: Senhor meu e Deus meu, 20, 28. Podemos ver que no Evangelho de João, claramente lemos que o Filho veio da parte do Pai e pela vontade do Pai tornou-se o substituto do pecador na cruz. João 10, 29, João 3, 13, 17. Portanto, o Filho é gerado
da mesma maneira que o Pai o é. João 1, 14, 18, 3, 16, 18. O Evangelho de João 1, 14, 19, 35, 28 e 24 são os versículos, tem que andar assim rápido. Abre suas narrativas de testemunho ocular com a declaração de que Jesus é o eterno Logo divino, agente de criação e fonte de vida e de luz. Versículos 14 e 18. Portanto, o Evangelho está pontilhado com a expressão eu sou, que tem relevância especial porque eu sou era a expressão usada como nome divino devido à tradição grega. Exemplo 3,14. Quando João revela Jesus como eu sou, a reivindicação da sua divindade está explícita. Também há outras referências nas Escrituras sobre Jesus Deus, como Paulo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2,9, 1,19. Paulo clama Jesus, o Filho, como a imagem do Pai e como seu agente na criação e conservação de todas as coisas. Paulo aclama que ele é o Senhor, a quem se deve orar pedindo salvação, do mesmo modo pelo qual se invoca Javé. Romanos 10, 9, 13. Jesus é sobre todos bendito, Romanos 9, 5. Nosso grande Deus e Salvador, Timóteo 2, 13. Paulo ora a Jesus pessoalmente, 2 Coríntios 12, 8, 9. E o considera como a fonte de graça divina, 2 Coríntios 13, 14. O testemunho é explícito. A fé na divindade de Jesus é fundamental para o apóstolo Paulo. Também o autor de Carta aos Hebreus, revelando a perfeição do sumo sacerdote de Cristo, declara plena divindade e singularidade do Filho de Deus. Hebreus 1, 3, 6, 8, 12. O Novo Testamento proíbe o culto a anjos, 2, 18, principalmente o Evangelho de João, mas manda cultuar a Jesus. De facto, são muitos os títulos que a Bíblia, principalmente o Evangelho de João, mostra sobre a divindade de Jesus Cristo. Há uma clara afirmação da parte de Jesus que ele, com E grande, é o Deus vivo do Antigo e do Novo Testamento e apresenta Deus encarnado num homem, Jesus. A Bíblia registra importantes profecias em versículos dispostas em capítulos que formam depois vários livros, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento. É importante ter em conta a autoridade da Bíblia em suas afirmações sobre a pessoa de Jesus Cristo. Através da Bíblia, Jesus autoproclama-se Filho de Deus e igual a Deus. Portanto, temos agora assim as referências sobre a divindade de Cristo, escritas aqui no livro de Carson. Eu e o Pai somos um, João 10,30. Quem me vê a mim vê o Pai, João 14,9. Portanto, eu sou o caminho, a vida, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, João 1. A pedra e a rocha, Daniel 2, 34, 35, 44, 45. A pedra tornou-se serva, Filipenses 2, 6, 7. A rocha no Velho Testamento, Salmos 118, 22, Isaías 8, 14, Isaías 28, Zacarias 3, 9. A rocha no Novo Testamento, Mateus 21, 42, Atos 4, 10, Romanos 9, 31. E existia no princípio, João 1, Colossenses 1, 17, Isaías 43, tinha a glória de Deus, João 17, Isaías 42, tudo foi feito por ele, João 1, 3, Colossenses 1, 16, Gênesis 1, 1, Efésios 3, 9, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Apocalipse 22, 3, Apocalipse 1, 8, Isaías 44, 6, identificado como o Senhor dos Exércitos, Isaías 8, 12, Romanos 9, 33, identificado como o Salvador Jeová, Isaías 40, 10, Apocalipse 22, 12, o Verbo estava com Deus, Daniel 2, 34, 44, Colossenses 2, 9. Portanto, sempre tudo aqui nas referências do livro de Carson. Porém, estes não são profecias, mas proclamações sobre a divindade de Jesus Cristo. Diversas vezes há afirmações de Jesus ser o Deus do Novo Testamento, o que de certa forma registra os líderes religiosos judeus como embatidos e irritados por causa dessas afirmações. Foram essas afirmações todas que levaram os principais líderes religiosos de Israel a condenar e crucificar o Cristo. Lemos em Mateus 26, 63, 64, e insistindo, o sumo sacerdote disse-lhes: conjuro-te pelo Deus vivo que nos digas se tu és o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Portanto, foi esta a grande motivação para que Cristo fosse crucificado. Portanto, da parte dos homens, não é? Nós sabemos que da parte de Deus é para a salvação de todos aqueles que creem, não é? Mas para o povo judeu, para os sacerdotes religiosos judeus, a afirmação de que Jesus é o Filho de Deus e co-igual a Deus,
Portanto, foi a razão principal da grande perseguição e da condenação que que eles fizeram ao Senhor Jesus. Portanto, também lemos na Bíblia que todo o Antigo Testamento está repleto de profecias. Vamos ver agora o Antigo Testamento, que se cumpriram em Jesus, incluindo muitos pormenores sobre a sua vida, morte e ressurreição. Estudiosos afirmam que, pelos dados científicos comprovados, as profecias foram escritas antes da época de Jesus, o que comprova que não houve uma tentativa de falsificação. O período de intervalo entre as profecias messiânicas e o Antigo Testamento e o Novo Testamento foram 400 anos, o que nos leva a concluir que uma fraude seria basicamente impossível. Também sabemos que, pelo estudo intensivo do Antigo Testamento, há referências claras a Jesus Cristo. Há, de facto, muitas evidências de que as profecias do Antigo Testamento sobre a futura vinda de um Messias foram registradas de forma clara e concisa e confiável. Foram claramente escritas antes dos factos ocorridos e muito antes de Jesus nascer. Há uma clara fiabilidade científica no teste do registro profético da vinda de um futuro Messias. Isto os próprios judeus em Israel sabem-no. Estudam as Escrituras, a Tora, o Antigo Testamento, os livros todos do Antigo Testamento, e eles sabem, não podem negar, mas não afirmam. Portanto, eles ainda estão à espera do Messias, não é? Isaías 53 é um texto demonstrativo e claro sobre a vida do Messias. Este capítulo contém profecias que se referem à vida de Cristo. Este capítulo é também um dos mais importantes, uma vez que apresenta 25 profecias individuais que descrevem com exatidão a pessoa e o papel de Jesus. Alguns grupos de judeus ortodoxos cortaram Isaías 53. Vejam bem, alguns grupos cortaram das suas Sagradas Escrituras porque estas passagens representam o Senhor Jesus com exatidão. No entanto, qualquer pessoa que for ver em Jerusalém o Santuário do Livro, o Lar dos Pergaminhos ou Rolos do Mar Morto, pode de facto ver muito bem as referências ao Messias, o Cristo que foi descrito originalmente. Essas passagens descrevem perfeitamente o plano completo de um Messias preconizado por Deus e realizado na pessoa de Jesus de Nazaré. Isaías 7,14 apresenta um Messias chamado de Emanuel, Deus conosco, e isto foi precisamente como Mateus apresentou no livro do Novo Testamento. Mateus era um livro mais direcionado para os judeus, não é? A pessoa de Jesus no momento do seu nascimento, Mateus 1,23. A vinda do Messias no Antigo Testamento foi descrita em pormenor de forma clara. Vamos ver. Isaías 53, as parábolas de Salmos 78,2, entrada triunfal em Jerusalém, Zacarias 9,9, a traição, Salmos 41,9, traído por 30 moedas, Zacarias 11, 12 e 13, rejeição, Isaías 8,14, seria escarnecido, Salmos 22,18, teria as mãos perfuradas, Salmo 22, seria transpassado, Zacarias 12, 10, sepultado, Isaías 53, 9, ressuscitaria dos mortos, portanto, Salmos 16, 10. Todas essas profecias foram cumpridas. Os estudiosos dizem que milagres hoje, por definição, são impossíveis de acontecer cientificamente, por sobrepujar a ordem natural das coisas. Mas é interessante notar que mesmo os inimigos principais de Cristo, os fariseus e os saduceus, no contexto histórico, em fontes e documentos não cristãs, fazem alusão aos milagres, por exemplo, escritos no Talmud judaico, em que chamam Jesus de feiticeiro. Reparem bem, o Talmud, eles não dizem que ele não fez milagres nenhuns. Eles dizem que ele fez. De facto, há uma clara referência aos seus feitos. Há, de facto, referências proféticas de Jesus como o Messias no Antigo Testamento, comparando com o Novo Testamento. Podemos ver o quadro seguinte. Bom, aqui temos: nasceu da tribo de Judá, Gênesis 49:10, é da família de David, filho de José, Salmos 132, nasceu em Belém, Micaías 5:2, nasceu de uma virgem, Isaías 7,14, chamado do Egito, Oséias 11:1, comissionado, Isaías 61, 1:2, carregou as nossas doenças, Isaías 53, zelou-se pela casa do Senhor, Salmos 69, não creram na sua pregação, Isaías 53, saudade como rei, Zacarias 9, Salmos 118, principal pedra angular e rejeitada, Isaías 28, Salmos 118, um dos apóstolos o traiu, Salmos 41, traído por 30 moedas de prata, Zacarias 11, julgado condenado, Isaías 53, mudo perante os acusadores, como uma ovelha que vai para o seu tosqueador, Isaías 53, 7, odiado sem causa, Salmos 64, golpeado e cuspido, Isaías 56, Micaías 5:1, lançado de sorte pelas roupas, Salmos 22, contato com os pecadores, Isaías 53, deu-se-lhe o vinagre e fiel, Salmos 69, abandonado por Deus, Salmos 22,
Não se lhe quebrou nenhum osso, esta profecia é muito importante, não se quebrou nenhum osso, Salmos 34, 20, Êxodo 2, 14, perfurado por uma lança, Isaías 53, Zacarias 12, morte sacrificial para levar os pecados, Isaías 53, 5, 8, 11, 12, sepultado, Isaías 53, na sepultura parte de 3 dias, daí ressuscitado. Portanto, em Jonas 1, 17, 2, 10. Embora alguns cépticos possam afirmar que, na verdade, Jesus teria planejado cumprir todas essas profecias, o que seria praticamente impossível, cientificamente seria impossível acertar em todas de forma tão exata como ocorreu com Jesus, mesmo na agonia da cruz, no sofrimento e na perseguição. Também como Jesus poderia ter planeado o cumprimento das profecias que estavam fora do seu controle, tal como as chicotadas dos romanos. Salmos 22 é um dos capítulos proféticos mais importantes da Bíblia porque ela profetizou sobre a crucificação de Jesus Cristo em sua totalidade. Também o local de nascimento de Jesus foi profetizado, Miqueias 5:2, na perfeição. E tu, Belém Efratá, posto em pequeno entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cuja saída, e desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. O Antigo Testamento e o Novo Testamento fornecem evidências precisas do cumprimento das profecias messiânicas. As probabilidades de todas essas profecias se relacionarem com uma única pessoa seria de 1 chance sobre 10 e seria como ganhar 20 lotarias seguidas. Também podemos ler na Bíblia certos versículos que fazem claramente alusão a Cristo como o verbo, a pedra, a rocha. João 1, verbo que estava com Deus e o verbo era Deus. Daniel 2, 34, 35, a pedra e a rocha. Filipenses 2, 6, a pedra tornou-se serva e a rocha e o Velho Testamento, Salmo 118, Isaías 8, Isaías 28, Zacarias 3:9. A rocha no Novo Testamento, Atos 21, Atos 4:10, Romanos 9:31, 1 Coríntios 10:4, Efésios 2:19, 1 Pedro 2:4, Mateus 16:18. Portanto, a profecia de Jesus de que seria traído, crucificado e ressuscitaria dentre dos mortos foi expressa por Jesus 18 vezes por ele no Novo Testamento. O cumprimento de todas elas é a prova definitiva de que ele é quem afirmou ser Deus logo após a ressurreição. O número dos que creram foram mais de 500 pessoas antes da festa da Pentecoste. O número da Bíblia cresceu dia após dia, Atos 2:47. Logo a seguir, no Pentecoste, pela pregação de Pedro, 3.000 pessoas creram, Atos 2:41. Os crentes em poucos dias tinham se tornado 15% da população local. Claro que logo começou as perseguições aos crentes em Jesus Cristo. Portanto, são muitas as referências às profecias nas Sagradas Escrituras, tanto a Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, em que podemos tirar conclusões precisas em relação, portanto, aos títulos de Jesus Cristo. Portanto, conclusão do livro de D.A. Carson, Jesus, o Filho de Deus. O que é que podemos dizer? Neste estudo de apologética cristã, portanto, ciência sobre a defesa da fé cristã, existem várias razões que levam aqueles que estudam a ressurreição a crerem que ela é verdadeira. Primeiro, Jesus predisse ele próprio a sua morte e a sua ressurreição, e elas aconteceram exatamente como ele disse. Lucas 18, 31, 33. Após a sua ressurreição, Jesus apareceu a pelo menos 10 vezes àqueles que o haviam conhecido e para outras 500 pessoas de uma só vez. Portanto, o Senhor provou que essas aparições não eram alucinações. Ele comeu e falou com os discípulos. Os discípulos o tocaram, João 1. Pela fé, 11 discípulos tiveram morte de mártir. Reparem bem. Pela fé, 11 discípulos tiveram morte de mártir. Portanto, ninguém morre por uma mentira. Lembrem-se de que ninguém morre por uma mentira. No Antigo Testamento existem cerca de 60 profecias messiânicas de pessoas e 270 ramificações, às quais se cumpriram todas na pessoa de Jesus. O Velho Testamento, que foi escrito num período de 1000 anos e contém 300 referências à vida do Messias, foram todas cumpridas. Portanto, como eu disse, a chamada de que apenas 48 dessas profecias se cumprissem numa pessoa eram de 1 em 10, no chamado método de probabilidade. Uma profecia datada aproximadamente de 1120 a.C. também prediz que as mãos e os pés, portanto,
deste homem seriam transpassados por cravos, crucificado, e foi escrita 800 anos antes dos romanos porem em prática a crucificação. Logo aí vemos mais uma prova substancial. Portanto, Isaías 7,14 acrescenta que ele nasceria de uma virgem. De facto, quem quer pôr em dúvida todas essas provas deve rever muito bem todas as provas históricas conhecidas entre nós. Não podemos deixar de lembrar que o cristianismo é uma religião histórica. É baseado em história, em provas históricas. No estúdio do Manuel Rainho, que fez um estudo muito interessante, encontramos um trabalho apologético sobre a identidade de Jesus Cristo. Rainho cita o autor A. Jorge alegando que, quando os discípulos encontraram Jesus, ficaram primeiro impressionados pela autoridade e pela novidade dos seus ensinamentos, tão diferente dos escribas. Jesus não se limita a transmitir as sentenças dos mestres de outrora, fala a partir da sua própria experiência de Deus. Foi por isso que os discípulos se prenderam a ele com mais fervor do que faziam então os discípulos dos rabinos. Portanto, também Jesus não utiliza nem uma única vez a expressão nosso Pai, muito interessante, para se dirigir aos discípulos. Também a capacidade de Jesus se autocontrolar revela uma capacidade que não se encontra em nenhum homem ao longo de toda a história. Nenhum indivíduo poderia ser louco para demonstrar tamanha lucidez como nós temos registrado nos Evangelhos. É de facto o profeta mais equilibrado e, sobretudo, o mais zeloso nos seus ensinamentos. Até os seus inimigos, quando leem os Evangelhos, não lhe ficam indiferentes sobre o seu ministério. Os próprios discípulos não inventariam suas próprias imperfeições ao longo do Evangelho. Não faria sentido. Portanto, a atitude humilde de Cristo contrasta com o título com que ele se autoproclama. Ao contrário de Buda, de Maomé, de Gandhi, de todos os grandes mestres espirituais e líderes religiosos, Jesus Cristo disse que se concentrassem na sua pessoa, pois ele é igual ao Pai. Portanto, a afirmação de que Jesus perdoava pecados, que para mim é a principal, portanto, a afirmação de que Jesus perdoava pecados tem como consequência a assunção da sua identidade, pois sabemos que o povo judeu sabia que só Deus poderia perdoar pecados. Esta também foi outra, portanto, do que levou os fariseus e os sacerdotes a quererem crucificar Cristo. A afirmação de que Jesus perdoava pecados tem como consequência a assunção da sua identidade. De facto, há razões para crer que tivemos Deus encarnado entre nós na pessoa de Jesus Cristo. E isto não pode ser negado pela ciência nem pela própria história. Meus amigos, neste estudo, Jesus, o Filho de Deus, o título cristológico muitas vezes negligenciado e às vezes mal compreendido e questionado, nós só temos que parar e pensar. Todos os grandes líderes mundiais que já existiram, líderes espirituais, líderes religiosos, líderes políticos, seja o que for, desde Buda, Maomé, Confúcio, Gandhi, todos aqueles que se autoproclamaram grandes mestres espirituais e que apontaram caminhos, não é? Confúcio, que apontaram assim caminhos que até eram caminhos que podemos dizer que buscavam a perfeição. Não houve nenhum como o próprio Cristo, porque o próprio Cristo não apontou nenhum caminho. O próprio Cristo disse, eu sou o caminho. Vocês têm que olhar para mim e têm que me adorar. Nenhum homem diz para outro homem para adorar. E Jesus disse, só podem adorar a Deus e a mim. E por isso é que os cristãos adoram Deus e Cristo, porque Deus, o Espírito, Deus, Cristo e o Espírito é o mesmo. É Deus. E isso o mundo não consegue compreender. Porquê? Porque Deus teve que se fazer igual aos homens, para que os homens pudessem olhar para o homem Cristo e pudessem aceder a Deus. Portanto, todos esses grandes mestres, principalmente os mestres das sociedades secretas, que fiz uns vídeos há pouco tempo, que dizem que o conhecimento agnóstico é um conhecimento revelado, que vai do homem diretamente a Deus, é falso, é justamente o contrário. Só podemos chegar à revelação olhando para Cristo, porque não há meio de chegar a Deus. Não há ninguém mais do que ninguém, não há ninguém superior a ninguém, não há ninguém mais inteligente do que ninguém para receber uma revelação diferente dos outros. Todos os seres humanos que nasceram, que vivem e que vão nascer, são todos iguais. Portanto, a única forma do homem chegar a Deus é olhando para Cristo. O único que não foi
igual a todos os homens, pois era Deus feito homem, e o único que nasceu, viveu e morreu sem pecado, que era santo, foi Cristo. E por isso é o único que os homens podem olhar. Portanto, Deus apresenta-se em Cristo à humanidade. E o homem só pode obter salvação por meio dessa apresentação que é Cristo. Podemos dizer que, até podemos fazer esta pequena analogia, que não é uma analogia para podermos compreender. É como se houvesse uma porta de luz que representa Deus, para entrar nesta porta. Ou seja, o que está por trás da luz representa Deus, e a porta é Cristo. Só podemos entrar por Cristo. Abrir a porta, entrar e ir para a luz só pode ser feito por meio de Cristo. Portanto, espero que tenham gostado. Este livro é muito bom. Fica aqui mais uma recomendação. Jesus, o Filho do Homem, D.A. Carson. Um livro não é muito extensivo, mas tem uns versículos todos. Tem tudo. Tudo aquilo que eu li está aqui. Portanto, espero que tenham gostado. E, mais uma vez, despeço-me e até uma próxima.